Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Faz um tempo que eu não posto nada aqui, mas eu estou pretendendo voltar ativa, né? Eu tenho que voltar até ativar meu Instagram no meu outro celular, porque eu não estou usando. Enfim, o vídeo de hoje, gente, é um pouco pessoal, porque eu vou compartilhar com vocês o que aconteceu comigo e eu espero que vocês consigam, né, ter um desfecho diferente do meu. Até mais rápido, talvez. Mas eu me perguntei, ou melhor, estava me lembrando de algumas pessoas que eu costumava seguir no Instagram, principalmente, né? Não tem TikTok, eu acho que é muito, enfim, inútil. E eu lembrei de como essas pessoas, elas tinham uma certa influência na minha vida. É por isso que elas são digital influencers, né? Porque elas influenciam de fato muito bem, elas conseguem fazer isso. Só que teve um momento na minha vida que isso foi muito ruim, porque eu me criticava demais, eu me comparava, eu esperava ter resultados rápidos também, sabe? Então eu seguia blogueiras, influencers, mulheres lindas, jovens lindas, que ganhavam dinheiro vendendo alguma coisa ou, né, mostrando um estilo de vida que muito longe da minha realidade. E eu lembro que uma vez eu vi uma influencer, não vou lembrar o nome dela direito, gente, então eu não vou nem falar aqui, depois eu vejo se eu consigo achar uma foto dela. E eu lembro que eu fiquei tão triste. Eu lembro que ela foi pra Orlando, né? E eu ficava assim, meu Deus, que vida horrível que eu tenho. Porque eu nem sei viajar, nunca nem viajei direito naquele tempo, né? Quando eu estava seguindo ela faz anos, graças a Deus, que eu já não faço mais isso. E eu ficava assim, Senhor, que tristeza. E eu me comparava de uma forma tão negativa, tão ruim, gente, tão ruim, que eu ficava muito triste, né? Eu ficava assim, cara, como que eu vou conseguir ter esse padrão de vida? Olha a minha realidade. E eu ficava triste. E aí depois eu acabei mudando, seguindo outras pessoas, né? Gabriela Pugliese. E eu ficava ali naquele corpo dela lindo, maravilhoso. E eu ficava, gente, como é que eu vou ter tempo, né? Como é que eu vou conseguir ter um corpo tão lindo como esse? Olha pra mim, olha o tamanho das minhas pernas. E eu começava, assim, trazer uma crítica tão ruim, tão pesada sobre mim, fora a bagagem emocional né, do dia a dia. As pessoas falavam as coisas, né? As pessoas são muito maldosas, gente. E comentários ruins. Então, assim, tudo isso pesou, sabe? Eu fui mudando com o passar do tempo, né, de guru. Então aí depois, eu lembro que chegou um momento que eu seguia o Paulo Marçal e eu seguia, ainda se não me engano, ainda tem o Paulo Vieira no meu Instagram. Mas eu mudei, então as coisas elas não me afetam como elas me afetavam. Porém, eu fui muito influenciado por essas pessoas. Eu tenho certeza que você já foi também. Porque é isso que elas fazem. Elas estão ali falando que você tem que fazer o método CIS, tem que acordar 5 horas da manhã, que nem Paulo Marçal falava, e tem que tomar banho gelado, e tem que ter, né, e tem que ler a Bíblia e fazer aquela coisa. Tudo bem, eu acho que tem coisas ali que são prioridades, tem coisas que devem ser feito, mas eu queria trazer tudo que essas pessoas falavam, eu queria trazer pra mim, pra minha realidade. E tentava me adaptar, e aquela coisa de fazer o que tem que ser feito em um ano, em 3 meses, né? Então tem que trabalhar muito. E eu entendo que é importante ter um esforço, esforço, né? Tem que se esforçar. Trabalho, independente do que você vai fazer, tem que ter um esforço, né? Mas chegou um momento que aquilo ficou um fardo pesado, horrível sobre mim. Porque quando eu não atingia a minha expectativa, eu ficava triste, eu ficava, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? O que eu vou fazer? E, né, eu não vou conseguir ter resultado, porque a pressão que eu coloquei sobre mim não ajudava, galera, não ajudava, né? Então, eu comecei a entender que eu estava fazendo errado, sabe? Deixar com que essas pessoas me influenciassem daquela forma não estava sendo benéfico, e não é nem benéfico nem pra mim nem pra você, porque eu estava me distanciando de quem realmente eu sou, de quem eu quero ser, o que eu posso fazer. Então, quando eu comecei a me questionar, quem sou eu? O que eu gosto de fazer? O que eu posso fazer? E como eu posso me sentir útil, não tendo R$ 1 milhão na minha conta, com, né,
como eu posso me sentir bem não tendo dinheiro tão alto na minha conta ou não tendo o corpo perfeito? Porque tudo isso acabou me levando a buscas vazias, sabe? A Bíblia fala sobre buscar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E pra ser bem sincera, eu me lembro de uma fase do primeiro amor que eu tive, experiências espirituais com Deus incríveis. Eu nunca fui tão feliz, eu nunca me senti tão amada, eu nunca me senti tão bem na minha vida. E toda essa busca material, busca momentânea, me trouxe não só muita tristeza, mas muita comparação. Então eu não pegava leve comigo, ainda não pego, né? Eu tenho que melhorar muito nisso, mas pelo menos agora eu já sei qual é o caminho que eu quero seguir. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente não percebe, mas nós estamos vivendo uma vida tão infeliz porque o fulano falou, uma pessoa que não te conhece, falou que você tem que, sei lá, performar, tem que ter 2 empregos, né? E guardar dinheiro e investir naquilo, ou ter um corpo dos sonhos e ter a maior bunda, maior glúteo. E tudo isso só me trouxe decepção e frustração, gente. Porque eu permiti. Mas eu era muito ignorante. Porque eu não percebia que isso era o motivo principal da minha dor. Quando eu percebi que esse era o motivo principal, eu parei de seguir. É por isso que eu sou uma pessoa, gente, que eu começo a seguir umas pessoas enquanto elas estão ali, mas depois eu mudo de fase, né? Eu estou em outro lugar, assim, em outro lugar no sentido, assim, mental. Eu estou com outros pensamentos que aquelas pessoas, elas não fazem mais parte da minha vida. Então eu simplesmente paro de seguir. Eu faço isso com pessoas que eu conheci no trabalho, pessoas que eu já estudei, pessoas que eu considerava, né, melhores amigas. E porque isso é normal, gente. Nós, como seres humanos, nós temos que evoluir. E quando a gente não faz isso, a gente começa a trazer essas coisas tão supérfluas pra nossa vida como algo principal. Foi por isso que eu saí um pouco do Instagram. Esse é um dos motivos, né, que eu vivo saindo, porque uma hora cansa, sabe? Tem que performar e fazer, gravar vídeo. E eu não quero isso, eu quero fazer as coisas com o coração bem feito, principalmente, e com dedicação, né? Então, quando eu não tô legal, gente, fazer o quê, né? Eu prefiro me afastar, mas eu tenho que melhorar muita coisa, tenho que melhorar nisso também, melhorar minha constância. E às vezes você nem percebe que é isso que te deixa triste, sabe? Não ter o corpo da Kardashians, não ter, sei lá, feito tanto dinheiro, perdi, né? E o pior ainda, gente, algo que eu lembrei agora, é que o quanto de tempo que eu perdi remoendo as oportunidades que eu perdi. Eu ficava, não acredito que eu fiz isso, não acredito que eu deixei isso passar. Não foram muitas, mas elas foram suficientes pra me fazer pensar, né, nesse tempo. Então, eu recomendo que você reveja quem você está seguindo, o que você está fazendo na internet, quem você está assistindo, quem você está deixando alimentar você. Porque, querendo ou não, isso é um alimento emocional, espiritual. E tudo isso vai ditar como você vai se sentir, vai alterar o seu humor, vai, né, mudar os seus objetivos, vai definir como você se veste. Tudo isso é muito importante. E quando eu comecei a procurar meu lugar em Deus, quando eu comecei a entender quem eu sou, quem eu quero ser e o que eu quero deixar como, não legado, porque legado eu acho que é mais geracional, mas como uma transformação, sabe? O que eu deixei na vida daquela pessoa, o que eu fiz pra melhorar, o que eu fiz pra ajudar o próximo, o que eu fiz pra ser útil. Minha vida mudou, minha vida mudou. Então, você não precisa se comparar com uma modelo. Não, se compare com alguém. Se compare com quem você era ontem, né? Coloque objetivos que você consiga alcançar. Não fique pensando que você tem que auto-performar, que você tem que emagrecer 5 quilos em uma semana. Ou que você tem que, sei lá, estar casada ou casado, ter um trabalho dos sonhos antes dos 30, ou antes dos 25, ou antes dos 30 anos.
Entende? As pessoas, elas são individuais, elas têm os seus próprios ritmos, né? E elas têm os seus próprios objetivos. Eu quero deixar aqui uma passagem bíblica que é... Não era essa, mas essa aqui vai falar muito bem. Tá em Salmo 139, 13, que diz assim, ó: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Então é Salmo 139, do 13 ao 16. Gente, que linda essa versão, né? Glória a Deus. Tá vendo aqui? Davi, ele fala que o Senhor o formou e que os dias dele foram escritos nos livros do Senhor ainda antes dele ter nascido. Ou seja, Deus sabe o que é melhor pra você. Deus sabe o que você vai fazer daqui a 1 ano, 2 anos. Deus sabe de tudo. Você só tem que estar nele para que você consiga ser achado. Você se achar, né? Você vai se expor à vontade do Senhor e você vai fazer o que Ele quer que você faça. E você vai ser muito bem com isso. Você vai ser muito feliz. E eu te prometo que não é dinheiro na sua conta que vai mudar a sua felicidade. Não estou falando que o dinheiro não é bom. Estou falando que o dinheiro em si, ele não vai te trazer felicidade. Então não busque o dinheiro. A Bíblia mesmo recomenda isso. Não busque se comparar com pessoas da internet, porque elas ganham dinheiro fazendo isso. Né? E talvez, pra ser muito sincera, muitas dessas pessoas têm uma vida muito infeliz, tá bom? E você não sabe, mas elas têm que postar vídeo sorrindo todos os dias, porque senão elas não ganham o dinheiro delas. E é isso. Eu espero que esse vídeo seja uma bênção na sua vida, assim como foi na minha. E até o próximo vídeo. Ah, e não se esqueça de clicar aqui no se inscrever, no curtir. Curtir é um joinha que tá aqui. E deixe seus comentários. Beijos e até a próxima.